bem-vindos de volta ao canal. Finalmente estou aqui hoje então para gravar o vídeo respondendo as perguntas de vocês sobre a viagem a Dubai. Eu queria ter gravado na sequência, mas enfim, não deu. Hoje é um novo dia, estou gravando, mas enfim, de qualquer forma esse vídeo vai ser postado na sequência depois do vídeo esclarecendo quanto custou a viagem de Dubai. Para quem não sabe, eu e meu filho passamos 5 dias lá em Dubai, foram as férias de inverno que tiveram aqui na Suíça. A gente mora aqui na Suíça, então a gente fez um voo Zurique-Dubai. Todos os vlogs da viagem tá tudo aqui no canal, posso deixar também tudo aqui linkado para quem ainda não assistiu. Então, se você fez alguma pergunta para mim relacionada ao custo da viagem de Dubai, quanto custou isso, quanto custou aquilo, eu vou deixar linkado esse vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir. E várias das perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram sobre a viagem de Dubai tem a ver com custo, quanto custou isso, quanto custou aquilo. Então essas perguntas provavelmente já estão respondidas lá nesse vídeo, então vão lá ver. Mas esse vídeo aqui é mais a nível de curiosidade também, surgiram várias outras perguntas que não tem a ver com o custo da viagem, que vocês me fizeram, que eu queria também esclarecer. Porque é uma viagem assim também bem diferente e mesmo assim é um destino ainda bem popular entre brasileiros, então se você está planejando uma viagem para Dubai, pensa em ir a Dubai, ou não tem muita informação, não sabe como, não conhece ainda ninguém que foi, quer mais informação, então assiste esse vídeo porque pode esclarecer algumas dúvidas que você tem, ou só a nível de curiosidade mesmo que você não tem intenção em ir a Dubai. Então vamos começar, estou aqui com as perguntas de vocês, que vocês me fizeram lá no Instagram, @elaeamericana_liana. Então a primeira pergunta: que lugar você mais gostou de visitar em Dubai? Olha, o lugar que eu mais gostei de visitar em Dubai foi definitivamente o Burj Khalifa. Burj Khalifa é, no momento, o prédio mais alto do mundo, são cento e não sei quantos andares. São quase 900 metros de altitude num prédio, que o prédio são várias coisas. Tem hotel, tem restaurante, tem escritório, tem 2 andares de observatório que é aberto, né, para visitar. Aberto assim, você tem que pagar para entrar, mas mesmo assim você pode subir até lá em cima. Então tem várias coisas, é um prédio assim super moderno, mas que em breve não vai ser o prédio mais alto do mundo, mas foi muito incrível estar lá em cima. Tem filmado aqui no vlog do nosso primeiro dia lá em Dubai. O Ed achava que era tudo de brinquedo lá embaixo, é incrível assim a vista lá de cima, você vê a cidade inteira. Então assim, com certeza esse foi o lugar que eu mais gostei de visitar em Dubai. Próxima pergunta: quero saber sobre todos os passeios que estão fazendo, com guia ou sem guia? Bom, a gente fez 2 dias de passeio com o ônibus, aquele ônibus sightseeing, hop-on. Ele tem várias linhas, né, que você pode andar pelos principais pontos turísticos da cidade, e você desce numa parada e aí passeia um pouco, conhece aquele lugar, depois você vai naquela mesma parada e pega o próximo ônibus. O ônibus passa de 20 em 20 minutos. Eu coloquei todos os detalhes sobre o nosso roteiro também no mesmo vídeo sobre o custo, então se você tem também interesse em saber mais detalhes sobre o nosso roteiro, vá ver esse vídeo. Próxima pergunta: você sentiu algum preconceito ou qualquer indiferença por ser turista? Não, de maneira nenhuma. Dubai assim é muito internacional, né? Eu falei também sobre isso um pouco nos vlogs. Os Emirados Árabes são um país assim bem desenvolvido nessa questão do preconceito de mulher viajar, de mulher independente, não sei o que. Então assim, preconceito zero, nenhum. Em Dubai, assim, em Abu Dhabi também, problema nenhum. A cidade é super internacional, tem gente de tudo quanto é lugar, então assim, preconceito zero. Próxima pergunta: qual foi a dificuldade dessa viagem, se existiu? Dificuldade? Rapaz, não tô conseguindo pensar em nenhuma dificuldade, não. Acho que assim, planejando tudo direitinho, não tem por que ter dificuldade, não tem por que ter problema. Não consigo pensar em nada. Se até o final do vídeo eu pensar em alguma dificuldade que eu tive, eu falo, mas eu acho que a resposta no momento seria nenhuma. Acho que não teve nada de difícil nessa viagem, pelo contrário. Foi super tranquila, super fácil, maravilhosa. Próxima: nos templos, para cobrir o corpo, em vez de panos, pode-se usar calças e casacos com capuz? Bom, nos templos, não são templos, né? São mesquitas. As mesquitas são, né, os lugares sagrados que os árabes, os muçulmanos vão rezar, vão orar para lá, enfim. E normalmente, para quem não é muçulmano, não pode entrar. Só tem uma mesquita, que é a Mesquita Jumeirah, que fica em Dubai, que a gente não foi, que era aberta a não muçulmanos. E a mesquita, a grande mesquita em Abu Dhabi, Sheikh Zayed, que a gente foi, que tinha que cobrir. Mas lá tem um vestiário assim, com vários vestidos, tipo do que eu usei, aquele vinho. E você pode pegar e colocar. Mas tinha gente que já tinha levado o seu próprio hijab, né? E tem gente, né, muçulmano, que vai já com a sua abaya.
Mas eu acho que não tem problema, assim, de calça, se tiver de manga comprida. Tanto que no dia eu não sabia se ia ter, né, coisa pra cobrir tudo. Então eu fui de calça jeans e de blusa de manga comprida. E eu só precisava de alguma coisa pra cobrir o meu cabelo. Mas foi bom porque lá eles tinham, né, esses vestidos, essas abaias pra dar. Então, assim, nossa experiência foi só nessa grande mesquita Sheikh Zayed, mesmo lá em Abu Dhabi. Em nenhum outro lugar alguém pediu pra cobrir. Fomos não, né, porque o Ed é menino, não precisa, e a criança. Mas nenhum outro lugar, ninguém pediu pra me cobrir normal. Próxima pergunta. Culturalmente, o que te chamou mais atenção? Culturalmente, eu acho assim que o que me chamou mais atenção foi o fato de ser um país de cultura árabe, de cultura muçulmana, e conseguir coexistir com tanta diversidade, com tantas outras culturas, com tantas outras pessoas que, né, são visivelmente de outras religiões e não ter absolutamente problema nenhum. Isso você percebe assim andando nos lugares, se você já foi a algum outro país árabe, né, eu já fui em alguns no Egito ou na Tunísia, enfim, até de outras culturas mesmo, como a Índia, que é hindu, você percebe que a cultura principal, né, a religião principal, ela é assim muito dominante. E apesar de você ver turista e tudo andando, não é a mesma coisa como em Dubai. Em Dubai tem gente que mora lá, né? Como é uma cidade muito internacional, tem muita gente que vem de fora, que mora lá pra trabalhar e não sei o que leva a família inteira. Tem gente que leva, né, a sua cultura pra lá. E não é assim, uma ou duas pessoas, são muitas, são milhares de pessoas, são muitos estrangeiros. Até conversei com a minha amiga Roberta sobre isso, que ela mora lá, e eu pude perceber isso um pouco, sabe? Assim, não tem... Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque nos dias de hoje, que a gente vê tanta falta de tolerância e tantos problemas por causa de religião e cultura, né, diversas e tal. E lá, assim, parece ser tudo tão tranquilo, parece todo mundo conseguir viver bem, assim, pelo menos foi essa impressão que eu tive. Então isso foi o que culturalmente me chamou mais a atenção. Fale sobre alimentação. Eu falei um pouco sobre alimentação nos vlogs também. Como eu disse, Dubai é uma cidade, assim, muito internacional. Então, assim, tem 1 milhão de shoppings. Em todos os shoppings tem todas essas redes, assim, de comida internacional. Tem todo tipo de comida, restaurante de tudo quanto é lugar. Tailandês, indiano, italiano não tanto, mas tem... então assim, todo tipo de comida você acha lá. Então a alimentação não foi um problema pra gente. Quando eu tô viajando com o Ed, eu evito experimentar coisas assim muito exóticas, muito diferentes, que eu nunca vi na vida, que eu nunca experimentei, pra, né, evitar qualquer problema, qualquer indisposição e tal. Pra mim e pra ele também. Então, assim, acho que pra mim a alimentação não foi problema nenhum. Próxima pergunta: como eles cultivam tantas flores? Eu acho que essa pergunta foi em relação ao Miracle Garden, que foi o último vlog daqui do Dubai, nosso último dia depois do nosso passeio em Abu Dhabi. A gente foi no Miracle Garden, que é um jardim, é um parque, né, que é um jardim e tem várias esculturas que são decoradas de flores e plantas e enfim. E na verdade eles cultivam porque não é verão lá ainda, né? No verão esse parque fica fechado, porque no verão em Dubai fica assim, de média de 40 graus, então é meio que impossível fazer algum passeio a céu aberto e essas flores, né, esse jardim ficar bem aproveitado, não dá para cultivar. Então eles cultivam porque é inverno, né? Inverno lá, que é 20, 25 graus mais ou menos. Próxima pergunta: qual a sua opinião sobre o islamismo? O islamismo, para mim, é uma religião como outra qualquer. Ele acredita no Deus dele, ele tem as suas crenças. Acho que, assim, não tenho nenhum problema com o islamismo. Eu acho que é uma religião como tantas outras. Próxima pergunta: qual a tradição, aspecto cultural mais diferente que encontrou nessa viagem? Bom, eu falei mais o que culturalmente me chamou a atenção, mas essa pergunta... teve essa questão, né, da coexistência das diferentes culturas sendo um país muçulmano, mas essa tradição específica, aspecto, eu posso lembrar das mulheres que se vestem, né, com aquele hijab, aquela roupa inteira que só fica aqueles olhinhos de fora, a roupa toda preta. E você vê ao mesmo tempo, no mesmo lugar, elas andando com essas roupas e outras mulheres que não são, né, provavelmente da religião muçulmana, ou não usam essa roupa, andando no mesmo lugar, sem problema nenhum, sem nenhuma reação, assim, drástica, nem
agressiva nem nada. Então é como eu falei no outro caso, né? Essa coexistência assim de culturas tão diferentes, né? De aspectos e tradições tão extremas uma das outras e não tem problema nenhum. Então acho que isso é fantástico, assim, um aceitar o outro, ou pelo menos respeitar o outro no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Eu acho que foi bem diferente e muito legal de ver assim de perto. Próxima pergunta. Foi uma das viagens mais incríveis da sua vida? Sim, definitivamente. Foi uma das viagens, assim, que eu já queria fazer há bastante tempo. Eu tinha muita curiosidade de conhecer Dubai, mas eu achava que era um destino um pouco adulto, né? Não sabia como é que ia ser pra ir com criança, não sei o quê. E quando eu comecei realmente a pesquisar a fundo, eu vi que não, que tem muitas opções com criança, que Dubai é super kids friendly, né? Super amigável para crianças. Então, assim, quando eu finalmente vi que era viável ir com o Ed, tive certeza disso, não pensei duas vezes. Comecei a programar e deu tudo certo, não me arrependi. Foi assim, deu tudo como programado. Foi assim, superando expectativas. Foi mais do que incrível. Próxima pergunta. Gostaria de saber sobre as mulheres parecem sofridas discriminação. Como eu falei, né? Depende. As mulheres que seguem, né, esse pilar do islamismo que tem que cobrir tudo, braço, cabelo, perna, não sei o quê, é da religião, né? Não tem, a gente não conhece, a gente não sabe, eu pelo menos, como é crescer com isso, como é acreditar nisso e tudo, mas é um aspecto da religião deles, acho que a gente tem que respeitar se a gente não entende. Então, sobre ser sofrida e discriminação, acredito que não. Acredito que lá elas estão no lugar delas, elas estão na zona de conforto delas, é normal, assim. Porém, como eu falei também acho que no segundo vídeo do vlog em Dubai, quando a gente tava andando no centro antigo, os Emirados Árabes são um dos países que mais já superaram esse preconceito assim contra a mulher, né? De que mulher não estuda, não tem que ficar só em casa para cuidar dos filhos e não sei o quê. O maior percentual assim de pessoas que visitam a universidade em Dubai é de mulheres. Então, assim, eu acho que lá tá mudando um pouco isso, né? Então, acho que isso é muito importante também para o papel da mulher na sociedade. O que o Ed mais gostou da viagem? O Ed gostou mais do Burj Khalifa também, já perguntei pra ele várias vezes, ele pediu até uma miniatura do Burj Khalifa, brinca aqui em casa de vez em quando. Então, assim, eu acho que isso foi o que ele mais gostou, foi o que mais chamou a atenção. Pergunta: brasileiros precisam de visto? Não, não precisa de visto há alguns anos, não precisa mais, então é só chegar com passaporte válido, eles carimbam sem problema nenhum. Qual foi o choque cultural que mais te marcou? Foi a mesma pergunta na mesma pessoa. Eu já respondi isso, então acho que essa pergunta já está respondida. E várias outras perguntas que tem aqui sobre custo. Então eu vou pular essas perguntas para não ficar toda hora falando, vai ver outro vídeo, não sei o quê. Mas, de novo, detalhes sobre custo, quanto custou isso, quanto custou aquilo, o nosso roteiro, o que a gente fez em cada dia, detalhadamente. Tá tudo no outro vídeo, vou deixar aqui linkado. Então, se as suas perguntas foram sobre isso, por favor, assista esse vídeo. Próxima pergunta. Existem protocolos para entrar em lugares públicos? Não, não existem. Assim, a não ser na mesquita, né? Como eu falei já. Mas, por exemplo, a gente foi numa praia, e assim, é meio que já sabido entre eles, sabe? Tem a praia que a gente foi, não me lembro o nome, que era a vista pro Burj Al Arab, aquele prédio em forma de vela. E lá só tinha estrangeiro, sabe? Lá só tinha gente, assim, do ocidente, assim, praticamente. Gente com biquíni normal, sem problema nenhum. Não vi nenhum muçulmano, não vi ninguém, assim, vestindo aquelas roupas, né, os trajes de banho todo cobertos. Porém, no meu último dia lá, quando a gente tava andando de carro com a Roberta em La Mer, a gente passou de carro por uma outra praia ali por perto também, que só tinha muçulmano. Então não tinha ninguém assim de biquíni normal, eles estavam todos cobertos. Então, assim, acho que já é meio sabido, né, qual lugar é pra quem, assim. Porém, assim, outros lugares normais, mais normais, assim, que você, né, vai de roupa normal, assim, como um shopping, tudo, não tem protocolo nenhum, problema nenhum, não tem revista, não tem nada. Só pra entrar, por exemplo, no Burj Khalifa, né, a gente tem que passar por o raio-x, não sei o quê, mas de vestir não tem nada. Como é o comportamento do povo no que se refere a gentileza e cordialidade? Normal, problema nenhum, bom dia, olá, tchau, por favor, obrigado. Não vi, assim, nada muito diferente em relação a isso, não. Dá pra usar shorts vestido, é preciso cobrir o ombro ou dá pra usar alcinha?
Depende do lugar, né? Depende do lugar. Se você tá num lugar, por exemplo, eu tava num hotel lá no Palace Downtown, que era bem internacional. Então tinha lá na piscina gente, né, vestindo o que vestiria, acho que em qualquer lugar, aqui na Europa, na América, em qualquer lugar. Então, pra isso não tem problema. Agora eu acho que assim, é o que eu tava conversando com a Roberta de outra vez. Não tem pra que você, por exemplo, ir num parquinho, né? Você vai num parquinho com seu filho. E aí você, né, se mistura com as famílias de lá, com as mulheres de lá que estão andando todas cobertas. Não, se não tiver assim tão calor, tem pra que você tá mostrando tudo com um decote, mostrando assim, né? Então você bota uma blusa mais folgada ou um vestido mais comprido, não sei o quê, mas não que tenha algum problema em relação a isso, assim. Eu acho que eu não vi nenhuma situação assim estranha, mas eu acho que assim as pessoas se vestem normal, assim, não tem nada assim também muito colado, nada muito vulgar, sabe? Eu não vi nenhum nada assim que me chamou muita atenção. Acho que tudo foi muito tranquilo. Teve dificuldades para se comunicar com inglês, é comum para se comunicar. O inglês é comum por aí. Não tive dificuldade, absolutamente. O inglês é assim, praticamente a primeira língua. Não, a língua oficial dos Emirados Árabes e lá em Dubai é o árabe, mas todo mundo fala inglês, sabe? Assim, tem várias escolas internacionais, todas as lojas, todo mundo fala inglês, até as placas de alguns lugares é escrito em árabe, em inglês, às vezes só em inglês, então assim, problema absolutamente nenhum. Você acha possível fazer essa viagem com uma criança de 3 anos e outra de 7? Absolutamente, sim, claro, não tem problema nenhum. Como eu disse, Dubai é super amigável para crianças, tem muita opção de programa para criança para fazer. Acho que assim, eles recebem muito bem criança, não tem, é até bem-vindo. Acho que até é um destino, uma viagem boa para fazer com criança. Sim. Qual a moeda daí? Falei também sobre isso no outro vídeo. A moeda é o dirham árabe, porque tem o dirham do Marrocos também, se eu não me engano. Mas lá é o dirham dos Emirados Árabes. Então, é o dirham. Que a cotação, né, tá quase igual pro real no momento. Existe o lado pobre em Dubai? Sim, existe. Existe, assim, pobre, né? Assim, não tem pobreza, assim, extrema, é diferente. Não tem, assim, favela, essas coisas. Mas eu mostrei também no segundo vídeo, quando a gente foi visitar o centro de Dubai, o centro antigo. Tem o centro downtown, né? O centro novo, com aqueles prédios e tudo. Mas tem o centro antigo, né? Que tem os souks, né? Os mercados e tudo. E ali você vê, assim... muito estrangeiro também, indiano, gente da Indonésia trabalhando, filipino, fazendo aquela travessia do Rio Creek, assim, pra ganhar uma miséria, assim. Então, vê, assim, né, apartamentos, prédios mais humildes. Então, assim, eu acho que esse seria o lado pobre de Dubai. Qual foi o passeio que vocês mais gostaram e você recomenda? Bom, definitivamente o Burj Khalifa não pode faltar. Eu acho que em breve eles vão inaugurar o Creek Tower, né, que vai ser a maior torre do mundo a partir do ano que vem, 2020, mas não sei ainda como é que vai ser, aonde exatamente ou qual vai ser a vista que tem de lá, mas no momento o Burj Khalifa é, assim, demais. Existem mendigos nas ruas? Não, não existe, não vi nenhum pedinte, até no centro antigo, quando a gente foi perto dos souks. Não vi nenhum. Próxima. Li, tu sentiu de alguma forma preconceito por ser mulher? Recebesse algum olhar torto? Não, não recebi. Aliás, eu digo quando eu recebo, quando tem alguma coisa desse sentido. Mas não vi nada. Nem no hotel. Assim, nos souks, né, quando a gente foi visitar os mercados antigos, eu acho que independente se você tá acompanhado ou não, as pessoas, né, dos mercados vão tentar vender, colocar coisa em cima de você, na sua mão, vão encher o saco pra você comprar alguma coisa. Então, como eu estava só eu e o Ed criança, então assim, eu fui bem assediada, a gente não conseguiu andar até o final, não conseguiu andar muito. Mas eu acho que isso não foi preconceito, eu acho que isso é normal, assim, de qualquer pessoa, qualquer mulher que entrasse ali, mas não porque eu tava viajando sozinha, né, por ser mulher. Como você se sente viajando tantos países com o Ed e mostrando toda a beleza do mundo? Eu me sinto muito feliz, obrigada pela pergunta, muito feliz e muito privilegiada de poder mostrar isso.
tão cedo já pro Ed. Eu acho que tem um impacto cultural assim muito grande, mesmo que ele não absorva já tudo. Vai aprendendo assim a viajar, vai aprendendo a conhecer, a dar importância, a conhecer diferentes coisas. Então, eu me sinto muito feliz. Próxima pergunta: como é a cultura daí? Essas perguntas, assim, muito abrangentes, a cultura daí, assim, tem vários aspectos. Mas eu acho que pelas respostas que eu tô dando aqui, tá dando pra perceber. E, assim, e assisto o vídeo dos vlogs, assim, pra perceber mais um pouco, assim, na realidade, como é que foi. Mas é bem diferente. Qual o hotel que você ficou e como ir do aeroporto até ele? A gente ficou no Palace Downtown, eu falei sobre isso também no outro vídeo sobre o roteiro e custo. E para ir do aeroporto para ele, eu reservei um transfer no próprio hotel, que foi caríssimo. Mas se não de Uber, pode ir de Uber também, sem problema. Conversou com alguma mulher que vive aí? Algum problema em relação a costumes e roupa? Sim, conversei com a Roberta, eu já falei sobre isso, que mora lá. E já falei também um pouquinho em relação a isso, a costumes e roupa. É isso, né? Assim, eu acho que você tem que perceber um pouco como é a cultura delas, das mulheres lá, e também respeitar um pouco, né? Se ela... Poxa, a mulher tá se vestindo de cabeça aos pés, pra que você vai sair de short, camisa justa e decote, entendeu? Então acho que um pouco de bom senso também, assim. Como é a experiência de viajar em um país árabe e recepção das pessoas? A gente não é a primeira vez que a gente vai num país árabe, a gente já foi, eu com o Ed, que eu tô me lembrando, ano passado a gente foi na Tunísia e fomos no Kosovo, fomos... acho que a gente foi em outro país, já são tantas viagens, não me lembro mais, mas eu já fui em outros também. Mas assim, é diferente a experiência, sabe? Você tem que estar preparado, assim, para o que você vai ver, né? Se é o que você está procurando mesmo e tudo. Então, assim, sobre a recepção das pessoas, é tranquilo, assim. Foi, assim, muito cordial. Não vi problema nenhum em relação a isso, não. Próxima pergunta. Para conhecer Dubai de transporte coletivo, vale a pena ou usar táxi ou um motorista privado? De transporte público, olha, eu não vi muitos ônibus lá, pra falar a verdade. Foi até um aspecto que uma leitura chamou a atenção. Mas a gente foi naquele ônibus sightseeing, né? Hop on, hop off. Então acho que isso é uma boa opção. Táxi também, Uber também, a gente foi. E motorista privado também, usamos tudo. Assim, acho que depende, né, do que você quer ver. Motorista privado a gente usou pra ir em Abu Dhabi, porque eu queria, assim, flexibilidade, eu queria calma, eu queria ir no nosso ritmo. Então, enfim, custou um pouco mais, mas valeu mais a pena. Isso porque era Abu Dhabi, né, outra cidade. Mas assim, em Dubai mesmo, os pontos para se ver, né, eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo sobre o roteiro, é um pouco distante assim um do outro. Então não dá assim para andar a pé ou andar um pouquinho mais e tudo. Você precisa de uma maneira de transporte. Então acho que aquele ônibus sightseeing é uma boa opção. Muito machismo nas ruas ou é questão de turismo ou a questão do turismo é mais forte? A questão do turismo é mais forte. Sim, machismo pode até ser que exista, provavelmente existe, apesar dos Emirados Árabes, como eu disse, estar superando essa questão da mulher, do papel da mulher. Deve existir sim, mas eu acho que o turismo lá, assim, prevalece. Eu acho que é mais forte, sim. Eles são receptivos? Sim, eu acho que até onde vai o limite, assim, né? Até onde vai o turismo, a questão do turismo em Dubai, que é, assim, mega forte. Eles são receptivos, sim. Esse Dubai Miracle Garden tem todo ano? Não, não tem todo ano, falei sobre isso já. Ele só funciona no inverno de lá, né? No meio do ano e assim, agosto, setembro, outubro é muito calor, então ele não funciona. Há locais permitidos e restritos para o consumo de álcool? Sim. Sim. Não assim, né, não tava lá também para encher a cara e tomando coisas, mas eu já tinha ouvido falar que não era muito comum pedir, assim, bebidas alcoólicas nos restaurantes, nos lugares, então não pedi nenhuma bebida alcoólica em público, assim, e não vi também muitas pessoas bebendo álcool nas ruas. Você teve algum receio em viajar por ser um país muçulmano? Não. Por ser um país muçulmano, por causa disso, não. Não. De novo, não foi a primeira vez que a gente foi num país muçulmano. Eu acho que assim, você conhecendo um pouco do que te espera, você não precisa virar muçulmana
para ir num país muçulmano, né? Você vai conhecer, você está lá visitando com dia para chegar, com dia para ir embora. Você vai conhecer, você precisa respeitar, você precisa estar aberto ao que você vai ver. Então, assim, não tive nenhum receio. Eu sabia só que eu precisava de alguma preparação e de algum conhecimento prévio em relação a isso. Mas receio por ser um país muçulmano, não. Foi tranquilo na imigração ou teve algumas perguntas a mais por ser uma mulher com filho? Tranquilíssimo, mais tranquilo que saindo aqui da Suíça para ir para Tailândia. Não, problema nenhum, graças a Deus, problema nenhum. Quando a gente foi pro Chipre no ano passado, sim, eles já acharam estranho, perguntando o que eu tava fazendo, mandaram abrir a mala, não sei o que. Mas em Dubai também eu acho que é porque tinha muita gente, né? A fila da imigração de Dubai, Ave Maria, você não queira não, viu? Porque demora, é assim, dá voltas e voltas e voltas. E não tem negócio de prioridade você passar na frente porque tá com criança, não. É cheio de gente com criança. Só vi uma mulher com carrinho de bebê, assim, recém-nascido, porque era um bebê muito pequeno e ela não podia ficar tanto tempo ali. Mas não tem prioridade e eu acho que, assim, se eles forem se preocupar com todo tipo de gente que tá entrando ali, eu acho que a fila não anda. Então, não. Você pode mostrar o cabelo? Sim, nas ruas normal, sem problema. Só pra entrar nas mesquitas que tem que cobrir, né? Liana, o que vestir em Dubai? Gente, assim, andando nos lugares, eu fui assim, era inverno, né, mas tava assim, 25 graus. Então, pra mim, 25 graus tá calor, tá, né? Não tá aquele calor extremo, né? Mas assim, você usar uma calça, eu já fico com calor com 25 graus. Então, 2 dias eu andei de short, assim, de bermuda, não short curto. Bermuda, assim, na metade da perna. E o último dia eu estava de calça capri, uma calça folgadinha, assim, que ia até as canelas. E no dia que a gente foi pra Abu Dhabi, que foi o mesmo dia do Miracle Garden, eu tava de calça jeans normal. Eu normalmente não uso muitas roupas coladas, assim, minhas blusas são, assim, normais. Então era roupa, assim, não muito colada, não muito decotada, então não tive absolutamente problema nenhum. Pra fazer essa viagem no estilo mochilão, rapaz, eu acho que deve dar, mas eu acho que vai ser um mochilão ainda mais caro do que um mochilão na Europa, por exemplo. Eu acho que as coisas, mesmo assim, no estilo Baratex, são baratas. Você ficando mais longe do centro, num hotel, assim, mais humilde, comendo lanche, né, assim, sem precisar ir em restaurantes toda vez, não sei o que. Mesmo assim, eu acho que não é um lugar, assim, muito barato, não. Vai precisar ainda de mais economias para realizar isso, eu acho. Muito quente por aí. Pra mim sim, pra mim tava quente, assim, teve dia que tava 29 graus e era inverno, mas, de novo, né, os Emirados Árabes ficam, assim, no Oriente Médio, então é bem abaixo, assim, da Europa, então não tem inverno praticamente, né, fica num deserto, a brisa, né, a brisa do Golfo Pérsico vindo ainda, então no inverno, assim, fica agradável, fica tipo o verão aqui da Suíça. Mas no verão de lá, que é assim, julho, deve começar em maio já o calor, né? Mas que é primavera, assim. Mas julho, agosto, setembro, outubro é bem quente, né? Bem quente, fica assim, 40, 45 graus, é muito, muito calor. Então, eu não recomendo ir nessa época, não. Quanto tempo de voo da Suíça até Dubai? Da Suíça até Dubai a gente foi num voo direto da Suíça, de Zurique até Dubai, então foram 6 horas a ida e 6 horas e meia a volta. Acho que eles fazem outra rota. Então assim, não é um voo muito longo, não é muito rápido, né, mas também não é muito longo, então tranquilo. O que você achou mais bonito em Dubai? Cara, como a gente tava hospedado ali naquele centro, né, no downtown, aquela skyline, assim, quando você olhava, assim, sabe, aqueles prédios. Eu não sou nem muito fã de prédio, assim, né, eu acho que morando aqui na Suíça eu já me adaptei, assim, na vida da roça, na vida, assim, da natureza, nessas coisas, mas não tem como não admirar, sabe, assim, o que o homem foi capaz de realizar ali em Dubai, aqueles prédios enormes, gigantescos. Eu acho que não tem nenhum prédio daqueles que tem aqui na Suíça, assim, é muito, muito, muito incrível. Eu acho que vale a pena pelo menos ir uma vez. Não sei se eu conseguiria morar em Dubai, já estando tão adaptada aqui na Suíça, mas eu acho que isso é bem bonito, assim, de ver, assim, pelo menos uma vez na vida. Eu gostei muito. E eu acho que é isso, gente, praticamente. Tem várias outras perguntas, quanto custou a estadia,
Eu contratei guias de perguntas repetidas e perguntas repetidas sobre o custo da viagem, sobre o roteiro. Então, assim, de novo, custo, quanto custou isso, quanto custou aquilo, quanto custou hotel, quanto custou passagem, tem tudo falando no vídeo anterior sobre o roteiro e o custo da nossa viagem. Então, assistam esse vídeo. E se vocês curtiram a nossa viagem, curtam esse vídeo. Então é isso, muito obrigada por assistirem mais esse vídeo e até breve. Tchau!